Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da classe Teologando. E a partir desse vídeo eu gostaria de começar uma série sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito conhecidos, até por quem não é cristão ou judeu, e é uma parte importante da Bíblia, uma parte importante da história do Antigo Testamento, e é isso que nós queremos falar e explicar um pouco o significado e ver cada mandamento, qual é a mensagem para nós hoje. Então, vou começar a partir desse vídeo fazendo uma introdução aos mandamentos, aos 10 mandamentos, e daí então nos outros vídeos ir cada mandamento e explicar um pouquinho sobre eles. Bem, a primeira coisa que nós precisamos ver, que nós precisamos pensar é onde estão então os 10 mandamentos, onde eles ocorrem. Os 10 mandamentos aparecem duas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Primeiro em Êxodo capítulo 20, que é o momento em que o povo de Israel chega no Monte Sinai, depois de sair do Egito, de Deus ter libertado eles do Egito. E lá no Monte Sinai, Moisés vai subir o monte e vai descer com as tábuas da aliança, onde estarão os 10 mandamentos, que são um resumo da lei. E esse aqui é um primeiro ponto de entender que os 10 mandamentos, há mais de 600 mandamentos, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, que Deus estabelece através de Moisés. Mas os 10 mandamentos são um resumo da lei. E esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Mas então ali em Êxodo 20, o povo acabou de sair do Egito e Deus vai ali fazer uma aliança com eles. E esses 10 mandamentos simbolizam, resumem aquilo que Deus espera desse povo que será chamado o povo dele. Mas há um outro momento em que os 10 mandamentos aparecem de novo. Lá em Deuteronômio capítulo 5. E é natural que apareça lá em Deuteronômio, porque Deuteronômio, já até pelo nome do livro, Deuteronômio significa segunda lei, ou seria uma repetição da lei. Esse livro é um resumo em que Moisés estaria ali então, dando um resumo de toda a história do povo, desde que saiu do Egito. E aí Moisés vai lembrar dos mandamentos então ali em Deuteronômio capítulo 5. Então nós temos essas duas ocorrências, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E se você comparar as duas ocorrências, há algumas diferenças no texto entre um e outro, é interessante notar isso. Agora, um outro ponto que surge, nós chamamos de 10 mandamentos. Eles são chamados de 10 mandamentos, eles são colocados como 10 mandamentos na Bíblia? É interessante notar que não. Nós usamos tradicionalmente esse termo 10 mandamentos, mas a palavra o termo 10 mandamentos não acontece na Bíblia. Existe um outro termo que é usado. Nós vamos ver aqui, há 3 ocorrências de 10 mandamentos. E aí nós vemos então no texto de Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4. Vocês veem por essa imagem, eu estou usando aqui o Logos Bible Software, e eu fiz uma busca pelo termo que está aparecendo na Bíblia hebraica, que é 10 mandamentos, e aí eu tenho aqui então o resultado em hebraico e a tradução da Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada. E veja que interessante aqui, no primeiro texto de Êxodo 34, 28, a Almeida traduz aqui, as 10 palavras. E ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E olha só, exatamente o mesmo termo ocorre nos outros textos, mas eles traduzem por 10 mandamentos. Você vai ver aqui de novo os 10 mandamentos. Mas veja que em hebraico é exatamente o mesmo termo, e aí está sendo falado então de 10 palavras, ou as 10 afirmações, é uma outra forma que pode ser colocado de acordo com os judeus, seria aí a tradução. E é interessante notar isso, de que não se usa ali mandamento, porque na visão dos judeus, segundo a forma como eles entendem, o primeiro mandamento não começa com uma ordem, porque seria ali o versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, que fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. É uma afirmação e não um mandamento. Então, é por isso que nós temos aí essa diferença, mas tradicionalmente ficou como 10 mandamentos. E a gente vai, a partir daqui, continuar chamando de 10 mandamentos, mas vale a pena notar isso, ver que no texto bíblico se fala 10 palavras ou 10 afirmações
é dessa forma como está realmente no texto, tá certo? Então, esclarecido isso, vale notar mais uma coisa. Há um debate ou existem diferentes formas de se dividir os 10 mandamentos. Isso é uma outra coisa bem interessante de ver. Porque os judeus dividem os 10 mandamentos de uma forma, os católicos e luteranos de outra forma e os reformados, como eu sou da Igreja Presbiteriana, sou de uma tradição reformada, nós dividimos ainda de uma outra maneira. E então vale notar essa curiosidade que tem também sobre como se entende os 10 mandamentos. E aí nós temos de novo uma imagem e aqui um recurso do Logos Bible Software que mostra essas diferenças. Eu tenho aqui a tradição judaica que eu selecionei e como é que os judeus veem. O primeiro versículo é o versículo 2 de Êxodo 20 que diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E daí então o segundo mandamento seria: não terás outros deuses e não fará imagens, nem escultura e tudo mais. Você vê que os reformados dividem aqui o versículo 3 como o primeiro e a partir do versículo 4 como o segundo. Mas seguindo aqui, o resto não há nenhuma diferença na divisão dos mandamentos, né, comparado com a forma como os reformados dividem. Agora, veja aqui então a forma reformada, reformados, anglicanos e ortodoxos veem o versículo 2 como uma introdução apenas, então seria uma introdução e aí o primeiro mandamento seria: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento seria: não farás para ti imagem de escultura, e seguem então os outros mandamentos sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Mas há também a divisão feita pelos católicos e luteranos. E olha só, eles pegam a introdução que os judeus usam, também o que seria o primeiro mandamento dos reformados e o segundo mandamento dos reformados e juntam todos eles como o primeiro mandamento. Então é dessa forma que os católicos e luteranos entendem. Mas você vê, se eles estão juntando aqui, vai faltar mandamento, né? Na verdade não, porque aqui embaixo eles dividem o mandamento não cobiçarás em duas partes. Aí aqui existe até uma diferença. Na verdade, os luteranos vão dividir o não cobiçar a casa do próximo como nono mandamento e o restante como o 10º mandamento, não cobiçar as outras coisas. E os católicos vão pegar o não cobiçarás a tua mulher como o 9º mandamento e o restante como o 10º mandamento, não cobiçar as outras coisas. Então você vê, é dessa forma que é feita a divisão, né? Dessa forma que há diferentes tradições dividem os 10 mandamentos. Como eu sou parte de uma igreja reformada, eu vou seguir tradicionalmente, né, a forma como nós dividimos, vendo o versículo 3 de Êxodo 20 como o primeiro mandamento. Não ignorando o versículo 2, que vem essa afirmação, não há nenhum problema em nós juntarmos eles, mas nós entendermos essa divisão mais nessa linha reformada, se eu pudesse dizer assim, tá certo? Então é dessa forma que nós vamos trabalhar e é dessa forma que nós dividimos então os 10 mandamentos. Para finalizar, eu acho que é importante nós notarmos algo que eu já falei aqui, que os 10 mandamentos eles são um resumo da lei. E aí vale perceber também a forma como os 10 mandamentos são divididos, né, na organização deles. O que eu quero dizer com isso? Os 10 mandamentos eles estão divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, que é ter apenas um Deus, não fazer imagens, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o sábado, eles estão todos em direção a Deus, em direção ao culto a Deus, em direção à fidelidade a Deus. Os outros 6 mandamentos estão em direção ao próximo. Aí, o honrar pai e mãe, o não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não dizer falso testemunho, esses outros 6 mandamentos estão em direção ao próximo. E aí nós lembramos do Senhor Jesus que fala, né?
O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então os 10 mandamentos, eles resumem isso, em direção a Deus e em direção ao próximo. Por isso que ele também significa aí esse resumo da lei. É tudo isso que engloba os 10 mandamentos. E é isso que é importante nós entendermos, vermos esses mandamentos desta maneira, como um resumo da lei. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, olhando cada um desses mandamentos, tentando aplicar para as nossas vidas, que eu acho que esse é o grande objetivo. Qual é a relevância desses 10 mandamentos para nós hoje? E espero que você possa aprender bastante, ser edificado por essas breves meditações e possa aplicar os 10 mandamentos na sua vida, tá certo? Então espero que você possa assistir os outros vídeos e até a próxima.